você me explicou outro dia, eu entendi que aquilo que cai no lago de fogo deixa de existir, como diz Apocalipse. Mas eu ainda acho difícil deixar de crer no inferno, pois eu não vejo problemas em Deus punir o diabo e os infiéis eternamente. Então, Ana, visto que você acredita num Criador, então vamos conversar sobre o inferno sob esta perspectiva. Você reconhece que tudo que existe hoje passou de um estado de não existência a um estado de existência. Por exemplo, o universo foi criado por Deus. Por isso, o universo não existia e passou a existir. Você existe, mas você poderia não existir, pois a sua vida depende de alguém exterior e anterior a você. Ou seja, as coisas que existem não são coisas autoexistentes. No entanto, Deus é o único ser autoexistente. Deus não depende de nada para existir, ele é eterno. Mas o universo, e eu e você também, não somos como Deus. Nós dependemos de algo exterior a nós para existirmos. Ou seja, nós somos seres contingentes, ao passo que Deus é o único ser necessário. Em outras palavras, Deus não poderia não existir, mas não é assim com as outras coisas. Para você entender melhor, pense no seguinte: Deus criou o homem. O homem era apenas uma ideia na mente de Deus, até o momento que Deus agiu a fim de criar o homem. Então Deus deu ao homem o atributo da existência, e assim o homem passou de um estado de não existência a um estado de existência. Ele não existia, e então ele passou a existir. Você está dizendo que as criações só existem porque Deus sustenta todas as coisas? Exatamente. Nós dependemos de muitas coisas para existir. Você só existe porque Deus permite a sua existência. A sua existência e a existência de todas as coisas são dadas por Deus. Se Deus não tivesse criado o universo não existiria. Então a existência das coisas depende de Deus. É por isso que quando Adão e Eva pecaram, a força residual procedente de Deus, que habitava neles, dissipou-se gradativamente até que eles morreram. Eu concordo que tudo que existe depende de Deus, mas o que isso tem a ver com o inferno? O ponto é o seguinte: se o inferno existe como um lugar literal de tormento eterno, o inferno teria que ter sido criado por Deus. Pois ninguém além do Criador poderia ter criado um inferno que vai durar para sempre. Além de ser necessário que a existência do inferno tenha sido dada por Deus, a perpetuação do inferno provém de Deus. Ou seja, se o inferno existe, então ele foi criado por Deus e a existência do inferno se perpetua pela vontade de Deus. Não apenas isso, as pessoas que estiverem no inferno só poderão existir se Deus sustentar a existência delas. Assim, se o inferno existe, Deus criou o inferno, sustenta a existência do inferno e sustenta as vidas das pessoas, a fim de que elas possam ser torturadas no próprio inferno. E tudo isso sem nenhum fim corretivo, pois não importa quão arrependidas as pessoas do inferno estarão, elas jamais terão a chance de libertação. Assim, o inferno não tem nenhum propósito nobre, tal como estimular o arrependimento para que o pecador restabeleça sua relação com Deus. O único propósito do inferno é causar dor, angústia e perpetuar o sofrimento das pessoas. E tudo isso, obrigatoriamente, deve ter sido arquitetado por Deus. Que coisa, eu nunca tinha pensado nisso. Ana, a coisa fica muito pior. Pense comigo, se o inferno literal existe, então ele tem que ser um lugar literal, não apenas uma condição. Afinal, nenhuma criatura poderia existir sem que houvesse um lugar para que ela exista. E eu digo mais, o inferno tem que ter sido arquitetado por Deus antes de Deus enviar as pessoas para lá. Por exemplo, o universo e a Terra foram arquitetados por Deus para que os humanos habitassem neles. Assim, antes de Deus enviar pessoas para o inferno já havia sido criado por Deus para que Deus pudesse torturar as pessoas que ele criou. Então, visto que a nossa existência não foi nossa escolha, mas de Deus, você não acha estranho que Deus prefira nos manter vivos a fim de nos torturar, quando ele poderia simplesmente fazer com que nós deixássemos de existir? Olha, isso faz sentido. Pense no seguinte: quando alguém faz uma cirurgia, a equipe médica tem todo o cuidado de anestesiar o paciente para que esse não sinta dor, pois é melhor estar inconsciente sob o efeito de anestesia do que sentir dor. Se até um médico ateu se apercebe desse fato, você não acha que Deus, que é a fonte de toda a bondade, pensaria da mesma forma? Eu acho que sim. Eu morro de medo de sentir dor.
E tem mais. Você sabe que tudo que Deus criou é bom. Se tudo que Deus cria e criou é bom, e Deus criou o inferno, então o inferno teria que ser um lugar bom. Talvez as pessoas que habitassem o inferno pudessem ser pessoas más, mas o inferno em si, como criação de Deus, teria que ser obrigatoriamente um lugar bom, pois tudo que Deus cria é bom. Realmente, eu li na Bíblia que tudo que Deus criou foi bom. Mais que isso, o inferno não seria apenas um lugar bom, mas também seria um lugar perfeito. A perfeição é quando algo cumpre exatamente os objetivos idealizados pelo Criador. Assim, se Deus é bom e perfeito, o inferno, como criação de Deus, teria que também ser um lugar perfeito. E as pessoas que habitam no inferno também teriam que ter coisas boas, tais como a capacidade de pensar, falar, ver e outros dons que Deus nos deu. Os animais não raciocinam, por exemplo, pois eles não foram feitos à imagem de Deus, assim como nós fomos feitos. Então, raciocinar é um dom que obrigatoriamente aqueles que supostamente vivem no inferno terão. Isso deve ser algo bom, não algo ruim. Portanto, o inferno tem que ser um lugar bom e perfeito, onde aqueles que estão lá preservam os atributos bons que Deus lhes deu. Se o inferno existe, então ele coexiste em um espaço paralelo ao lugar em que aqueles que recebem as bênçãos de Deus estarão. Será que você conseguiria ser feliz sabendo que as pessoas que você quer bem, mas que não são da sua igreja, estão sofrendo no inferno? Eu confesso que eu não sei te responder. Eu vou ilustrar. Digamos que você e seu filho vão até o Vaticano para conhecer o Papa. Você é católica, mas o seu filho não é. Então vocês chegam a uma sala de espera. Existem duas escadarias, uma para o andar de cima e outra para o andar de baixo. No andar de cima está o Papa. Quando chega a vez de você e seu filho conhecerem o Papa, então o secretário lhe diz que apenas você, que é católica, poderá subir, mas seu filho terá de ir para o andar de baixo. Nesse momento, um grupo de terroristas agarra seu filho e o leva à força para o andar de baixo, enquanto você deve ir para o andar de cima. Assim, você pergunta ao secretário o que vai acontecer ao seu filho, e ele lhe responde: os terroristas vão torturá-lo porque ele não é católico. Mas não se preocupe, você estará com o Papa. No andar de cima não há tristeza. Além do mais, você não vai ouvir seu filho gritar de dor. Portanto, não há por que se preocupar. Antes que você pergunte, quem criou o andar de baixo foi o próprio Papa, e o seu filho será torturado por ordem direta dele. Ana, você acha que conseguiria ter alegria no andar de cima? Isso seria impossível, eu ficaria completamente perturbada. Pois é exatamente assim que você se sentirá se as pessoas que você ama estiverem sendo torturadas pelo mesmo Deus que estará te proporcionando alegria. Peraí, não é bem assim. Quem vai torturar as pessoas no inferno não é Deus, mas o diabo. Não é bem isso que você tinha falado, pois você mesmo acredita que o diabo será torturado. Se lembra que você argumentou que o diabo seria torturado dia e noite no lago de fogo? É verdade, eu não tinha pensado nisso. Mesmo porque, Ana, se Deus criou o inferno para que o diabo pudesse torturar as pessoas, então Deus e o diabo estariam cooperando. Portanto, se o inferno existe, ele foi arquitetado por Deus para perpetuar o sofrimento das pessoas. E isso sem nenhum propósito corretivo, pois quem entrou no inferno não pode sair de lá. Entenda também o seguinte: a existência do inferno anula o livre-arbítrio, pois qualquer pessoa ia preferir ficar inconsciente a sofrer no inferno. Se Deus respeitou o livre-arbítrio de uma pessoa má quando essa se recusou a servi-lo, por que é que Deus não respeitaria a escolha de uma pessoa que deseja não existir mais? Por que é que Deus iria impor uma existência obrigatória e eterna, sem fins corretivos? Alguém que prefere simplesmente deixar de existir? Será que faz sentido que Deus negue a liberdade de alguém optar pela anulação de sua própria existência, a fim de que Deus possa simplesmente torturá-la eternamente? Realmente, parece que o inferno é contra o livre-arbítrio. É muito mais coerente pensar que Deus poderia simplesmente tirar a existência daqueles a quem o próprio Deus permite que existam. Isso acabaria de vez com o sofrimento. Para ilustrar, quando um animal de estimação seu, um cachorrinho talvez, possui uma doença incurável que lhe causa sofrimento e dor, como a raiva, por exemplo, ele pode até ser um perigo para sua família e para seus filhos.
podendo, pela sua permanência em casa, trazer danos fatais a você ou seus familiares. Sendo assim, Ana, o que seria mais bondoso fazer? Infelizmente, isso já aconteceu comigo, com meu gato. Eu tive que sacrificá-lo. Foi uma escolha muito difícil, mas eu preferi aliviar o sofrimento do bichinho. É triste quando isso acontece, realmente. Mas imagine que, em vez de tirar a existência do seu animal de estimação e, consequentemente, acabar com o sofrimento dele e impedir um potencial dano aos seus entes queridos, você o colocasse numa jaula, mantendo-o vivo, piorando a situação dele, talvez jogando água quente para torturá-lo continuamente. Isso seria muito cruel. Eu jamais faria isso. E Deus, Ana? Você acha que Deus faria isso? Certamente ele não faria. Ana, segundo a doutrina do inferno, não só a imortalidade teria sido concedida aos que habitam o mundo paralelo do inferno, onde Deus manteria as pessoas em existência a fim de torturá-las, mas também o próprio Deus estaria permanentemente presente com tais pessoas no inferno, visto que os mesmos que defendem o inferno também defendem a onipresença de Deus, o que implicaria obrigatoriamente que Deus estaria presente no inferno junto aos penitentes. Eu nunca tinha analisado as implicações do inferno. De fato, é impossível que um Deus bondoso e o inferno coexistam.